E aí, tudo bem? Olha, viver na Lua. Essa é uma daquelas perguntas que sempre mexeram com a nossa imaginação, né? Por séculos foi coisa de filme, de livro, mas agora a gente está num ponto em que isso está saindo da ficção científica e virando um projeto de verdade. Então, a grande questão é, como seria de verdade morar lá? Quando a gente olha para uma imagem como essa, é impossível não sonhar, né? Imagina só ter essa vista da Terra da janela de casa. Uma fronteira completamente nova para a humanidade. Só que, para esse sonho virar realidade, tem um universo de desafios de engenharia pela frente. E é exatamente isso que a gente vai desvendar agora. E olha só, isso aqui resume perfeitamente a nossa conversa de hoje. De um lado a gente tem a expectativa, aquela coisa que a gente vê nos filmes, sabe? Cidades brilhando, carros voando. E do outro, a realidade, nua e crua, que é basicamente uma luta pela sobrevivência que depende de uma engenharia super complexa. Vamos entender direitinho o que separa uma coisa da outra. Bom, então vamos começar pelo começo. Antes de pensar em construir qualquer coisa, a gente precisa encarar o ambiente. E, sendo bem direto, a Lua é um dos lugares mais hostis que dá para imaginar. Não tem nem comparação. Essa tabela aqui dá uma ideia bem clara do tamanho da diferença. A gravidade, por exemplo, é só 1/6 da nossa. Parece divertido, né? Ficar pulando por aí. Mas a longo prazo, isso causa problemas sérios de saúde. A atmosfera simplesmente não existe. E um dia por lá dura quase um mês inteiro nosso. Resumindo, o lugar não foi nem um pouco feito pra gente. Agora, se prepara, porque esse número aqui é realmente chocante. Durante o dia lunar, a temperatura na superfície pode chegar a ferver água, mais de 120 graus. Já durante a noite, que é super longa, a temperatura despenca para menos 170 graus. É mais frio que qualquer lugar na Antártida. A gente está falando de uma variação de 300 graus. Pensa só, qualquer coisa que a gente construir lá precisa aguentar isso sem rachar ou derreter. É um absurdo. E não é só a temperatura, tem também a pressão. Ou melhor, a falta total de pressão. A Lua é, na prática, um vácuo quase perfeito. Sem um traje pressurizado, qualquer pessoa seria exposta direto ao espaço. E isso seria fatal em questão de segundos. Para fechar esse trio de perigos mortais, vem a radiação. Pensa assim, aqui na Terra, o nosso campo magnético e a nossa atmosfera funcionam como um escudo gigante, um guarda-chuva que protege a gente. Pois é, na Lua, esse guarda-chuva simplesmente não existe. A superfície é bombardeada o tempo todo por radiação do Sol e do espaço. E essa radiação é extremamente perigosa para qualquer forma de vida. Ok? O cenário parece bem ruim, né? Temperatura extrema, vácuo, radiação. Mas é exatamente aqui que a coisa fica interessante. É onde a engenhosidade humana entra com tudo. A pergunta muda de é perigoso para ok, como a gente vai se proteger de tudo isso? E a resposta para essa pergunta nos leva direto para o próximo passo. Como é que a gente constrói um lar, um refúgio seguro num mundo tão alienígena? Vamos dar uma olhada nas soluções que estão sendo pensadas. Então, o ponto principal é o seguinte: um habitat na Lua tem que ser basicamente um bunker. As ideias mais promissoras usam o próprio solo lunar que tem o nome de regolito. A ideia é cobrir as construções com esse material. Essa camada de poeira e pedra funciona como um escudo natural contra a radiação e os micrometeoritos. Outra ideia genial é construir as bases dentro de tubos de lava que já existem no subsolo da Lua. Eles oferecem proteção de graça. Certo, então a gente já tem um abrigo seguro. Mas isso é só metade da história. Não adianta nada ter paredes super resistentes se a gente não tiver o básico para viver lá dentro, né? Então, vamos para o próximo desafio. Como é que se sustenta a vida? Olha só, uma coisa que a gente nem pensa no dia a dia. O ar que a gente respira. Essa mistura exata de nitrogênio e oxigênio. Lá na Lua, não tem nada disso. Esse ar teria que ser produzido do zero e mantido artificialmente dentro de um sistema de suporte à vida completamente fechado. Qualquer vazamento seria um desastre. E aqui a gente chega no recurso que é talvez o mais importante de todos: água. E não é só para beber, não. A água que foi encontrada em forma de gelo nos polos da Lua é a chave para muita coisa. Com um processo chamado eletrólise, a gente consegue quebrar a molécula de água, o H2O, e tirar dali o oxigênio para respirar e o hidrogênio para usar como combustível de foguete. É um recurso multiuso. Só que aí tem um problema gigantesco. Levar cada litro de água, cada quilo de oxigênio, cada material de construção daqui da Terra custa uma fortuna. É um preço absurdo. A longo prazo é simplesmente impossível. Então qual é a grande sacada, qual é a virada de chave para fazer isso funcionar?
A solução está num dos conceitos mais incríveis da exploração espacial hoje em dia. A ideia de simplesmente usar o que já existe por lá. É isso que pode tornar uma presença humana fora da Terra sustentável de verdade. O nome disso é ISRU. É uma sigla em inglês para Utilização de Recursos in situ. Traduzindo de um jeito bem simples, significa viver da Terra. É a prática de coletar o solo da Lua, derreter o gelo para ter água, usar os minerais. É a diferença fundamental entre ser só um visitante e se tornar de fato um habitante. E aqui está um exemplo prático e simplesmente genial de como o ISRU funciona. Parece inacreditável, mas o solo da Lua, o tal do regolito, é feito de quase 50% de oxigênio. Só que ele está preso em óxidos junto com silício, ferro, alumínio. O plano é o seguinte: coletar esse solo, superaquecer ele num reator e isso vai liberar o oxigênio que a gente captura. E o melhor de tudo, o metal que sobra pode ser usado como matéria-prima para impressoras 3D para construir mais coisas. É tirar ar e material de construção direto da Terra. Então, no fim das contas, a grande conclusão é essa. Viver na Lua deixou de ser uma fantasia. Claro, os desafios são gigantescos, mas eles não são mais coisa de ficção científica. São problemas de engenharia, de física, de química e, o mais importante, com soluções reais que estão sendo desenvolvidas neste exato momento. E isso tudo nos leva a uma última pergunta, para a gente pensar no futuro. Se a gente aprender a viver da Terra ali na Lua, se a gente dominar essa tecnologia de usar os recursos locais, construir habitats, reciclar tudo, toda essa experiência vira um degrau, um campo de treinamento para o próximo salto gigantesco da humanidade, que é Marte. No fundo, a pergunta é: será que a Lua é o nosso verdadeiro trampolim para as estrelas?